Existe alguém cujo nome você ainda não sabe, mas essa pessoa já sabe de você. Ela pensa em você sem entender o motivo. Sente uma estranha familiaridade, como se já tivesse cruzado com você antes, mesmo que seus caminhos nunca tenham se encontrado de verdade. E quer saber o que é mais profundo? Isso não é coincidência, não é obra do acaso. É Deus trabalhando nos bastidores de uma maneira que a nossa lógica simplesmente não consegue decifrar. Se você está ouvindo esta mensagem agora, eu preciso da sua atenção plena, porque o que vou compartilhar pode ser justamente a confirmação que você esperava para não jogar a toalha. Você passou por estações difíceis, silenciosas, invisíveis, momentos em que parecia que ninguém te enxergava, ninguém valorizava o seu peso, ninguém reconhecia o que você carrega dentro de si. E naquelas noites intermináveis, talvez você tenha se perguntado: será que meu tempo passou? Será que fui deixado de lado? A resposta é não. Você não foi esquecido. Você estava sendo preparado. E a prova disso está a caminho, na forma de uma conexão que vai transformar sua vida de modos que você ainda não é capaz de vislumbrar por completo. Uma pessoa de verdade, com influência real, com recursos concretos, mas acima de tudo, com uma sensibilidade espiritual aguçada o suficiente para reconhecer o que há em você antes mesmo que você precise se explicar. Fique comigo até o final, porque vou te mostrar como essa conexão funciona no plano espiritual. O que fazer para não criar obstáculos quando ela se apresentar. E porque tudo que você enfrentou até aqui não foi em vão. Foi uma qualificação. Vamos começar pela raiz. A temporada do silêncio não foi uma punição. Preciso te alertar sobre uma das maiores armadilhas da nossa mente. A tendência de interpretar o silêncio como abandono. Reflita comigo. Você conhece alguém que passou por uma longa temporada de espera, de quietude, onde nada parecia acontecer, as portas não se abriam e tudo dava a impressão de estar parado? Talvez você mesmo esteja nesse lugar agora. Talvez... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Tenha vivido isso nos últimos 2, 3, 5 anos. E a sensação que fica é a de que algo deu errado, que você falhou em alguma curva do caminho, que a promessa não vai se cumprir. Mas deixa eu te mostrar algo que as Escrituras confirmam repetidamente. Os maiores movimentos de Deus na história de uma pessoa sempre foram precedidos por períodos de um silêncio profundo. João passou anos numa cela que ele não merecia. Anos, não foram meses. E durante todo aquele tempo, sob uma perspectiva humana, parecia que a promessa tinha morrido. Os sonhos que ele teve continuavam vivos dentro dele, mas a realidade ao redor era de confinamento, esquecimento, traição. E sabe o que Deus estava fazendo naquele silêncio? Estava lapidando o caráter de João para que ele pudesse suportar o peso de um propósito maior sem ser destruído pela própria honra. Esse detalhe é fundamental, porque existe uma diferença abismal entre receber uma grande bênção e ser capaz de sustentá-la. Muita gente clama por grandes conexões, grandes oportunidades, grande influência,
mas não percebe que, sem a formação de caráter correspondente, essas coisas se tornam destruição e não bênção. O ego não trabalhado vira arrogância quando encontra poder. O coração não curado vira manipulação quando encontra influência. A insegurança não resolvida vira autossabotagem quando encontra a oportunidade. Por isso, Deus trabalha em nós antes de trabalhar para nós. E o que acontece nessa temporada de silêncio? A humildade é construída. Não aquela humildade falsa, performática, de quem finge não precisar de nada, mas a humildade real, que sabe suas origens, que reconhece seus limites, que está disposta a aprender, a servir, a esperar. O discernimento é afiado. Você aprende a diferenciar quem está com você de quem apenas está ao seu redor. Aprende a ouvir mais fundo, a perceber intenções, a enxergar além da superfície. E tem mais. A identidade é consolidada. Quando você passa por perdas, traições, decepções profundas, e ainda assim escolhe continuar crendo, continuar obedecendo, algo se enraiza dentro de você, que nenhuma tempestade futura será capaz de arrancar. Você descobre quem você é quando ninguém está olhando, e essa é a versão de você que Deus está esperando para apresentar ao mundo. Se você está em uma temporada assim agora, não interprete como punição, interprete como preparação. E saiba que quanto mais profundo for o processo, maior é o destino que está sendo construído. Como Deus move uma conexão divina. Agora eu quero te mostrar algo fascinante que reúne o que a ciência entende sobre conexões humanas e o que a espiritualidade ensina sobre a atuação de Deus na vida das pessoas. Você já teve aquela sensação de pensar em alguém do nada, sem motivo aparente, e logo depois a pessoa apareceu? Ou de sentir que precisava ligar para alguém específico, sem saber por quê, e ao ligar, descobriu que a pessoa estava passando por algo difícil e precisava exatamente daquele contato? O que o mundo chama de intuição, o que a ciência estuda como conectividade neural e sincronicidade, a espiritualidade chama de mover do espírito. E não são coisas contraditórias, são descrições diferentes da mesma realidade. Quando Deus decide conectar duas pessoas para um propósito específico, Ele começa a agir no espírito muito antes de qualquer encontro físico acontecer. Uma pessoa começa a pensar na outra sem motivo lógico. O nome surge, a imagem surge, a lembrança surge. A pessoa tenta afastar esse pensamento, mas ele volta. Esse é o Espírito de Deus colocando em movimento uma conexão que ainda não aconteceu no plano físico, mas que já está confirmada no plano espiritual. E do lado de quem vai receber essa conexão, o que acontece? Coisas começam a mudar sutilmente antes da chegada da pessoa. Conversas que você tem mudam de tom. Pessoas ao seu redor passam a te enxergar de forma diferente, como se algo tivesse mudado, mas você não necessariamente fez nada diferente. Oportunidades que haviam passado ao largo começam a voltar com mais urgência. Portas que pareciam fechadas definitivamente começam a apresentar rachaduras. Isso não é magia, não é pensamento mágico. É o princípio espiritual de que tudo que existe no plano físico primeiro foi estabelecido no plano espiritual. Quando Deus confirma uma mudança de posicionamento na sua vida, o ambiente ao seu redor começa a responder antes mesmo de você ver a evidência concreta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta direta agora. Você está percebendo essas mudanças sutis na sua vida? Não necessariamente grandes viradas dramáticas, pequenas coisas, conversas diferentes, sentimentos de que algo está se movendo. Uma quietude estranha, que ao contrário de outras vezes, não parece vazia, parece carregada. Se você está percebendo isso, não ignore. Isso pode ser exatamente o terreno sendo preparado para o que está chegando. Quem é essa pessoa que está vindo?
Agora vou te descrever algo importante. Não vou te dar um nome, obviamente, mas vou te descrever o perfil espiritual dessa conexão que Deus está preparando para você. E enquanto eu falo, quero que você preste atenção nas suas reações internas, porque o Espírito confirma o que é verdadeiro dentro de você. Essa pessoa que está vindo na sua direção não é alguém que vai entrar na sua vida com barulho. Ela não vai aparecer tentando te impressionar, tentando demonstrar poder ou autoridade. Na verdade, pode ser que quando ela aparecer pela primeira vez, você não reconheça imediatamente a magnitude do que está acontecendo. Ela vai te ver de um jeito diferente. Não vai ficar consultando sua história, seus erros do passado, seus fracassos anteriores. Não vai ficar perguntando para outras pessoas o que elas acham de você. Ela vai te enxergar diretamente, como se o que você é no espírito fosse óbvio para ela, sem necessidade de validação externa. Isso vai parecer estranho no começo, porque você está acostumado a ser julgado, acostumado a ter que se provar, acostumado a que as pessoas olhem para o que você fez antes de decidir o que acham de você. E aqui vai alguém que simplesmente reconhece, como se o que você carrega fosse visível de uma forma que vai além das credenciais, além do currículo, além das conquistas externas. Essa pessoa carrega influência. Pode ser influência de relacionamentos, de conhecimento, de posicionamento social, de recursos financeiros, ou uma combinação de tudo isso. Mas o mais importante não é o que ela tem, é a sensibilidade espiritual com que ela carrega o que tem. Porque existem pessoas com muito recurso e zero discernimento, e essas trazem confusão, não edificação. Essa que está chegando para você tem os dois: recurso e discernimento. Tem acesso e tem sabedoria para usar esse acesso com propósito. E quando ela identificar você, ela vai querer que você tenha acesso também. Não por generosidade performática, mas porque há um reconhecimento genuíno de que os seus dons e os recursos dela se completam de uma forma que nenhum dos dois conseguiria alcançar sozinho. E aqui tem algo muito importante que preciso te dizer agora, porque isso pode salvar você de um erro sério. Essa pessoa pode não parecer o que você esperava. Você pode ter uma imagem na cabeça de como seria a conexão que vai mudar sua vida. Pode ter um perfil imaginado, um contexto, uma origem. E quando essa pessoa aparecer, ela pode vir de um lugar completamente diferente desse. Pode ter uma trajetória de vida que não se parece com nada que você consideraria como fonte de bênção. Deus diz através dessa mensagem: não julgue o vaso, discirna a missão. Bênçãos que chegam embrulhadas exatamente como esperávamos geralmente são criação da nossa própria imaginação, não movimento divino. O movimento de Deus quase sempre surpreende, quase sempre chega de onde não estava sendo esperado. Por isso, o discernimento é tão mais importante do que o julgamento precipitado. Por que você foi escolhido? Essa é a pergunta que mais ouço das pessoas quando falo sobre propósito e chamado divino. E ela quase sempre vem carregada de insegurança, de dúvida, de uma crença profunda de que há pessoas mais merecedoras, mais capazes, mais preparadas. Você não foi escolhido porque é perfeito, foi escolhido porque está alinhado. Mas o que significa estar alinhado? Alinhamento não é ausência de falhas, não é uma vida sem erros, não é um histórico imaculado de decisões corretas. Alinhamento é uma questão de direção do coração, é a disposição de continuar caminhando para algo maior do que você mesmo, mesmo quando o caminho não está claro. É a escolha repetida de obediência, mesmo quando a obediência cobra um preço alto. É a recusa em se tornar amargo diante das traições. É a capacidade de perdoar, não porque as pessoas merecem, mas porque você recusa que elas tenham poder sobre o seu destino. Esse é o tipo de alinhamento que Deus reconhece.
E é o tipo de coisa que não aparece no currículo, não aparece nas redes sociais, não aparece em nenhuma apresentação formal. Só aparece no espírito. E é exatamente por isso que a pessoa que está vindo para você vai conseguir ver isso, porque ela mesma tem essa sensibilidade. Você passou por decepções que poderiam ter te tornado cínico e não tornaram. Isso é qualificação. Você foi traído por pessoas em quem confiava e, mesmo assim, escolheu não fechar seu coração completamente para novas conexões. Isso é qualificação. Você enfrentou estações em que precisou de ajuda e não recebeu, e ainda assim escolheu ajudar quando pôde. Isso é qualificação. Você questionou, você chorou, você teve noites em que a fé estava no fio do bigode. E no dia seguinte, você continuou. Isso é qualificação. Não é a ausência de lutas que qualifica alguém para uma conexão divina. É a forma como essa pessoa atravessa as lutas. E o que emerge do outro lado dessas travessias. Uma identidade forjada, um caráter testado, uma fé que não é ingênua, mas é real. Deus não vai te usar apesar do que você passou. Vai te usar por causa do que você passou. A diferença entre resgate e reconhecimento. Preciso pausar aqui para falar sobre algo que pode ser um ponto de virada na forma como você se relaciona com essa bênção que está chegando. Existe uma diferença fundamental entre precisar ser resgatado e precisar ser reconhecido. E confundir essas duas coisas pode te levar a entrar numa dinâmica de relacionamento completamente errada, mesmo que a conexão seja genuinamente divina. Quando você opera a partir de uma mentalidade de resgate, você inconscientemente posiciona a outra pessoa acima de você. Você passa a depender emocionalmente do reconhecimento dela para se sentir valioso. Você começa a ceder mais do que deveria, a se diminuir mais do que é necessário, porque no fundo está grato de ter sido salvo. E o problema disso é que relacionamentos construídos nessa dinâmica de salvador e salvo raramente são sustentáveis ou saudáveis. Mas quando você opera a partir de uma mentalidade de reconhecimento, a dinâmica é completamente diferente. Você sabe quem você é, sabe o que carrega, sabe que tem valor real, concreto, independente da validação de qualquer pessoa. E quando alguém chega e reconhece isso, você recebe com gratidão, mas sem servidão. Você se conecta como igual, como parceiro, como alguém que também tem algo precioso para oferecer para essa relação. E adivinha qual das duas mentalidades atrai conexões divinas saudáveis? A segunda. Porque Deus não está te enviando essa pessoa para te resgatar. Está enviando para te reconhecer. Há uma enorme diferença. Resgate implica que você está em falta, que você é deficiente, que você precisa de alguém para te completar. Reconhecimento implica que você já carrega algo completo dentro de você e que outra pessoa com sensibilidade espiritual vai conseguir ver isso e honrá-lo. Então me deixa te perguntar diretamente, como está a sua percepção de si mesmo nesse momento? Você consegue dizer, mesmo que em voz baixa, mesmo que ainda tremendo um pouco, que você tem valor, que o que você carrega é real, que você merece ser visto, não porque é perfeito, mas porque é genuíno? Se tiver dificuldade de responder sim para isso, quero que você saiba. Parte do trabalho que Deus está fazendo em você agora, nessa temporada de preparação, é exatamente isso. É consolidar em você uma identidade que não precisa de aprovação externa para ser real. É construir dentro de você uma certeza que não oscila com base em quem está te olhando ou te ignorando em cada fase da sua vida. Porque a riqueza e a influência da pessoa que está chegando não podem te intimidar, não devem te intimidar e não vão te intimidar se você souber quem você é. O que fazer para não bloquear? Essa conexão chegou o momento mais prático da nossa conversa e talvez o mais importante.
Porque não basta entender que uma conexão divina está a caminho. Você precisa estar posicionado para recebê-la sem sabotá-la. Existem comportamentos, mentalidades e padrões espirituais que funcionam como bloqueadores invisíveis. E quero te mostrar os principais para que você possa identificar e trabalhar neles antes que essa conexão chegue. O primeiro bloqueador é a amargura não resolvida. Amargura é um dos maiores inimigos do destino. Ela não aparece sempre de forma óbvia. Muitas vezes se disfarça de realismo, de cautela, de eu só aprendi com a vida. Mas por dentro, ela opera como um filtro que distorce tudo. Faz você enxergar intenção ruim onde não existe. Faz você fechar portas antes de elas serem completamente abertas. Faz você se afastar de pessoas que poderiam ser exatamente o que você precisava, porque inconscientemente você está esperando ser decepcionado de novo. Se você carrega mágoa de traições passadas, de relacionamentos que quebraram, de pessoas que te deixaram para trás, e olha, seria desonesto dizer que essas dores não são reais. Elas são. Precisa trabalhar isso ativamente. Não estou falando de fingir que não doeu. Estou falando de fazer o trabalho de perdão, não pela pessoa que te feriu, mas pela sua própria liberdade. Porque a amargura te prende no passado, exatamente quando o seu futuro está batendo na porta. O segundo bloqueador é a comparação. No Brasil de hoje, com as redes sociais mostrando a vida editada de todo mundo, a comparação se tornou uma epidemia silenciosa. E ela mata o propósito de uma forma traiçoeira, porque não mata de repente, vai sugando a energia aos poucos, vai fazendo você sentir que está atrasado, que os outros chegaram antes, que você perdeu o bonde. Mas o timing de Deus não é comparável. O que está sendo construído na sua vida tem uma arquitetura única, que não pode ser avaliada pelo padrão de progresso de nenhuma outra pessoa. A pessoa que chegou antes de você, na mesma faixa etária, não está necessariamente à sua frente. Está simplesmente em outro caminho. E o seu caminho tem um destino que nenhum outro pode alcançar, exatamente porque é seu. O terceiro bloqueador é a necessidade de controle. Quando a vida nos decepcionou várias vezes, desenvolvemos estratégias de autopreservação. Uma das mais comuns é a necessidade de controlar tudo, de saber de antemão como as coisas vão funcionar, de não se expor antes de ter todas as garantias. E do ponto de vista humano, faz sentido. É proteção. Mas do ponto de vista espiritual, essa necessidade de controle bloqueia exatamente o tipo de conexão que não pode ser planejada, que não vem embalada com um manual de instruções, que requer fé para ser recebida. A conexão que Deus está enviando para você vai pedir um nível de abertura que pode ser desconfortável. Vai aparecer de um jeito que você não controlou, num momento que você não orquestrou, através de uma pessoa que não se parece com o que você planejou. E se você não estiver disposto a abrir mão do controle, pode deixar passar sem reconhecer. O quarto bloqueador, e talvez o mais sutil, é a indignidade autoimposta. É a voz dentro de você que diz: isso não é para mim. Pessoas como eu não chegam a esse nível. Eu não mereço tanto. Depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que aconteceu, quem sou eu para receber algo assim? Essa voz não é sua. Ela foi plantada por experiências, por falas de pessoas que não tinham visão espiritual suficiente para enxergar quem você realmente é. E precisa ser silenciada com verdade, repetidamente, até que a verdade seja mais alta do que a mentira. A verdade é: você foi criado com propósito. O que você carrega dentro de você tem valor eterno. Você não está desqualificado pelo seu passado. E você merece receber o que Deus preparou para você. Não porque você ganhou, mas porque Ele decidiu. Os sinais de que essa conexão está próxima. Vou te dar agora alguns sinais concretos que indicam que essa conexão está chegando.
não são superstições. São padrões espirituais que se repetem na experiência de pessoas que passaram por esse tipo de virada. O primeiro sinal é uma inquietação positiva sem causa clara. Você começa a sentir que algo está por acontecer, que algo está se movendo, mas não consegue identificar exatamente o que. É diferente da ansiedade negativa, que paralisa e oprime. Essa inquietação tem uma qualidade de expectativa, de antecipação, como a véspera de algo bom que você ainda não sabe que está chegando. O segundo sinal é sonhos ou imagens mentais de encontros, de conversas, de situações que você ainda não viveu, mas que parecem familiares. Não precisa ser um sonho dramático com visões apocalípticas. Pode ser simplesmente acordar com a sensação clara de que algo mudou, mesmo sem saber o quê. O terceiro sinal é mudanças no seu círculo social. Algumas pessoas começam a se afastar, não necessariamente de forma conflituosa, mas organicamente, como se a vida fosse naturalmente separando o que não combina mais com o que está chegando. E, ao mesmo tempo, novas conversas começam a acontecer com pessoas que você talvez conheça há tempos, mas que nunca tinham se aprofundado assim. O quarto sinal é um senso renovado de propósito. Depois de uma longa estação em que você estava apenas sobrevivendo, você começa a lembrar por que começou. Você começa a sentir de novo o chamado que tinha dentro de você, talvez mais claro do que nunca, como se a visão tivesse focado depois de muito tempo embaçada. O quinto sinal é uma paz que ultrapassa o entendimento, mesmo que as circunstâncias externas ainda não tenham mudado, mesmo que o banco ainda não tenha o número que você quer ver, mesmo que a situação ainda não esteja resolvida externamente. Há uma paz no espírito que começa a pousar, que não se explica pela razão, mas que é inconfundível para quem já a conhece. Se você está reconhecendo algum desses sinais na sua vida agora, não ignore. Sintonize com eles. Corresponda a eles com oração, com expectativa, com disposição de receber. Não confunda acesso com propósito. Existe um perigo real que precisa ser dito aqui. E eu falo isso com amor e com respeito, porque é exatamente a armadilha que destrói vidas que estavam prestes a virar. Quando uma conexão poderosa chega, ela geralmente traz acesso. Acesso a recursos, a ambientes, a pessoas, a oportunidades que antes estavam fora do seu alcance. E esse acesso é legítimo, é bênção, é parte do que Deus está providenciando. Mas acesso não é o mesmo que propósito. Há pessoas que recebem grande acesso e ficam tão fascinadas com o acesso em si que perdem de vista para onde esse acesso deveria levá-las. Começam a usar os recursos para construir algo que impressiona, que ostenta, que valida perante os outros, mas que não tem relação direta com o chamado que estava sendo preparado nos anos de silêncio. O acesso é o meio. O propósito é o destino. E o propósito, no seu caso, não é simplesmente subir de vida materialmente, embora isso também faça parte. O propósito tem a ver com o que você vai fazer com os recursos, com o que você vai construir com a influência, com quantas vidas vão ser tocadas porque você recebeu essa conexão e usou ela corretamente. Então, quando essa pessoa chegar, quando as portas começarem a abrir, faça sempre a pergunta: isso está me levando para onde fui chamado? Isso está ampliando minha capacidade de servir ao propósito maior? Ou estou me distraindo com o brilho do acesso e esquecendo a missão que está embutida nele? Essa pergunta vai te salvar de muitos desvios. O que essa conexão vai pedir de você? Uma conexão divina não é de mão única. Ela vai pedir algo de você também. E quero ser honesto sobre isso, porque seria desonesto pintar essa chegada como algo puramente passivo, onde você só recebe e não precisa fazer nada. Ela vai pedir coragem,
coragem de aparecer plenamente, sem se diminuir, sem se esconder atrás da falsa humildade de quem finge não ter dons para não ter que usá-los. A conexão que está chegando vai te convidar para um espaço maior. E entrar nesse espaço vai exigir que você ocupe o lugar que é seu sem desculpas. Ela vai pedir transparência, não exposição desnecessária, não eirem de problemas sem critério, mas a disposição de ser visto de verdade, de não construir uma fachada de que tudo está bem quando não está, de confiar que o reconhecimento que essa pessoa tem por você é robusto o suficiente para aguentar sua autenticidade. Ela vai pedir fidelidade ao processo, porque mesmo que a chegada dessa conexão acelere muitas coisas, o destino ainda vai ter um processo. E vai haver momentos de dúvida, de impaciência, de tentação de forçar coisas que precisam de tempo. A fidelidade ao processo, a disposição de confiar no ritmo de Deus, mesmo quando parece lento demais, vai ser fundamental. E ela vai pedir generosidade. O que você receber através dessa conexão não é para ficar só em você, é para fluir, é para ser multiplicado. As pessoas que Deus escolhe para abençoar grandemente são as que têm coração grande o suficiente para que a bênção não pare nelas. Seja generoso com o que receber, não com imprudência, mas com intencionalidade. Use o que chegar até você para tocar vidas além da sua. A palavra para o seu coração. Agora chegamos ao ponto mais importante de tudo que foi dito até aqui. E quero falar diretamente com você, não com um público genérico. Eu sei que você cansou. Eu sei que teve momentos em que você olhou para a sua vida e pensou que devia ter feito diferente, escolhido diferente, ido por outro caminho. Eu sei que tem dias em que a fé está lá, firme, e tem dias em que ela está mais parecida com uma brasa do que com chama. Eu sei que tem pessoas que olharam para você e subestimaram, que teve portas que fecharam no seu rosto, que teve oportunidades que pareceram passar por você sem te ver, e mesmo assim, você está aqui. Isso não é pouca coisa, isso é, na verdade, a qualificação mais importante de todas. Você não desistiu, você ainda está de pé. Você ainda acredita, mesmo que com feridas, mesmo que com dúvidas, mesmo que com cansaço. Você ainda está olhando para cima. Deus viu cada noite que você passou sozinho questionando, viu cada lágrima que você segurou para não preocupar quem amava, viu cada momento em que você teve tudo para amargar e escolheu, mesmo a custo alto, não deixar que a dor te transformasse em algo diferente do que você foi chamado para ser. Nada disso foi em vão. Cada decepção foi escola, cada traição foi filtro. Em cada estação de silêncio foi formação. E o resultado de tudo isso é uma versão de você que está pronta para receber e sustentar o que está chegando. A pessoa que está vindo na sua direção vai te ver. Não a versão editada que você apresenta nas redes. Não a versão de fachada que você usa quando está inseguro, mas você de verdade, com sua profundidade, com sua história, com o que você carrega no espírito, e ela vai reconhecer isso como precioso. Você não está atrasado. Você está exatamente no tempo de Deus. E o tempo de Deus, que tantas vezes parece lento pela nossa perspectiva, é sempre perfeitamente preciso pela perspectiva da eternidade. Prepare seu coração para receber, não com ansiedade, não com desespero, mas com expectativa tranquila, com fé ativa, com a certeza de que o que foi prometido está em movimento, mesmo que você não consiga ver ainda. A conexão está a caminho, você está pronto. Deus já fez a qualificação nos bastidores, através de tudo que você atravessou. Agora o momento da manifestação se aproxima. Fique de pé, fique aberto, fique alinhado, porque o que está chegando até você vai mudar tudo. E você vai perceber, quando chegar, que cada segundo da espera valeu cada lágrima que custou. Se essa mensagem tocou no seu coração, quero que você faça uma coisa agora. Escreve nos comentários a palavra pronto, só isso.
Esse é seu ato de declaração, de que você acredita, de que você está preparado, de que você está recebendo essa mensagem, não como entretenimento, mas como confirmação. E se você conhece alguém... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.